Boa noite a todos. Meu nome é José Lício. Inicialmente, gostaria de esclarecer. Tive uma grata satisfação ao receber o convite do irmão, professor e tutor Daniel Camargo para participar desse projeto de palestras gravadas ou via lives para a Casa do Caminho de Taguatinga, DF. Em seguida, quero esclarecer também que o tema dessa palestra é a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. O tema principal, transitoriedade, e sua fonte, o capítulo 72 do livro Caminho, Verdade e Vida, da autoria do iluminado Espírito Emmanuel, através da abençoada psicografia de Chico Xavier, é um tema complexo. Mas, ao fazer uma leitura do texto no citado capítulo, observei de imediato, logo abaixo do título, que Emmanuel destaca uma passagem bíblica constante do livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 11, onde o apóstolo Paulo escreveu: Eles perecerão, mas tu permaneces, e todos eles, como roupa, envelhecerão. Busquei o texto bíblico e, lendo a partir do início do capítulo, pude verificar que o apóstolo se referia a Deus. Claro, pois no versículo 10 consta: E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Nesse momento, ficou claro que o apóstolo se refere à transitoriedade do homem e à eternidade de Deus. Como se usasse uma pedra de toque. O autor espiritual esclarece a essência, a natureza, o modus operandi em que trabalhou o texto base e, por extensão, todo o seu livro Caminho, Verdade e Vida. Confirmemos a seguir, ipsis literis, o que diz Emmanuel. Muitos amigos estranhar-nos-ão talvez a atitude, isolando versículos e conferindo-lhes cor independente do capítulo evangélico a que pertencem. Em certas passagens, extraímos daí somente frases pequeninas, proporcionando-lhes fisionomia especial e, em determinadas circunstâncias, as nossas considerações parecem contrariar as disposições do capítulo em que se inspiram. E prossegue Emmanuel. No imenso conjunto de ensinamentos da Boa Nova, cada conceito do Cristo ou de seus colaboradores diretos adapta-se a determinada situação. Situação do espírito, nas estradas da vida. Compreendemos o respeito devido ao Cristo, mas pela própria exemplificação do Mestre, sabemos que o labor do aprendiz fiel constitui-se de adoração e trabalho, de oração e esforço próprio. Quanto ao mais, consola-nos reconhecer que os textos sagrados são dádivas do Pai a todos os seus filhos. Prosseguindo, queridos irmãos, também considerei importante esclarecer que a palavra tema transitoriedade, inicialmente, refere-se à qualidade, ou seja, à natureza, ao atributo ou propriedade do que é transitório. Claro,
E quanto aos sinônimos de transitório, teremos conciso, curto, breve, rápido, passageiro, efêmero, curto, provisório e frágil. Todos esses significados, irmãos, explicam a expressão transitoriedade. Palavra complicada à primeira vista, convenhamos, mas que sozinha apresenta-se como tema de uma palestra, permitindo ainda a possibilidade de estudarmos e refletirmos sobre sua representatividade. Considerando que o oposto de transitoriedade é eternidade, fui beber nas fontes de Guimarães Rosa, que num de seus escritos afirmou ser chegado o momento em que o nosso maior dever será o de introduzir no tempo de cada dia o máximo de eternidade, se pudermos. Profundo, né? Ora, o Salmo 90 tem sido descrito como uma canção sobre o propósito de Deus, com tons que destacam a fragilidade e a transitoriedade do ser humano. É um magnífico poema, escrito sobre a fugacidade da vida humana, à luz da ardente fé do poeta na promessa de Deus. As pessoas e as nações podem mudar, envelhecer e morrer, mas Deus permanece inalterado, eterno em sua majestade. Por exemplo, verifiquemos em verbes o Salmo 90, versículos de 1 a 6 e o verso 9, onde o oráculo, ou seja, a pessoa muito importante, né, cuja palavra é importante e esclarecedora, oráculo, né? Então, nesses versos da Bíblia, tá, do Salmo 90, versículos de 1 a 6 e o verso 9, o oráculo é esclarecedor. Disse ele, o poeta, né? Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que nascessem os montes, ou que tivesses formado a terra e o mundo. Sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: voltai, filhos dos homens, porque 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou, e como uma vigília da noite. Tu os levas como por uma torrente. São como um sono. De manhã cresce e floresce. À tarde corta-se e seca. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. E acabam-se os nossos anos como um suspiro. Né? Belo salmo, né? Salmo 90, versículos de 1 a 6 e o verso 9. Emmanuel, por sua vez, resgata o Salmo 102, pois nesse texto o salmista fala também da eternidade de Deus. Eu clamo, Deus meu, não me leves no meio dos meus dias. Tu, cujos anos alcançam todas as gerações. Desde a antiguidade fundaste a terra e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles como um vestido envelhecerão. Como roupa os mudarás, e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. No texto
transitoriedade, constatei a profundidade e sucintez do mesmo. Qualidade de sucinto, né? De breve, de lacônico e de esclarecedor. Optei, então, por selecionar expressões, locuções, frases ou enunciados, pensando-os como a excertos, a fim de direcionar esse nosso estudo. O primeiro desses, a saber, é: fala-nos o Eclesiastes das vaidades e da aflição dos homens nas ambições desvairadas da terra. Desenvolvendo tal enunciado, verificaremos que vaidade é o mesmo que arrogância, inutilidade, falsidade. Que este sentimento negativo antecede a humilhação. O vaidoso coloca sua confiança em coisas ocas, que não têm valor. Ele dá mais valor à sua aparência, ao seu status quo, do que a Deus. E as coisas em que o vaidoso confia falham, são tais como ouro de tolo. Constatamos também que o contrário de vaidade é humildade. E que Deus abençoa a humildade. O humilde, por exemplo, coloca a vontade de Deus em primeiro lugar na sua vida e entende que tudo vem dele. O humilde dá valor a si mesmo, mas não se coloca acima de Deus. Sabemos também que, conforme a doutrina espírita, aflição é tribulação que se caracteriza por profundo sofrimento e persistente sentimento de dor física ou moral. Allan Kardec asseverou: as aflições podem ser consideradas como oportunidades de reajustes perante a lei de Deus, sendo necessário compreendê-las e saber aproveitá-las como preciosa lição. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 3, o apóstolo Paulo, estando numa igreja de Filipos e tendo a seu lado o apóstolo Timóteo, fala à assembleia onde havia bispos e diáconos. E disse o apóstolo Paulo: nada façam por ambição egoística ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ensinamento, hein? Rogério Coelho, palestrante, cita Nina Aroeira, espírito que ditou o livro Cartas do Evangelho ao médium Chico Xavier, reportando que a maior necessidade do homem é justamente de luz espiritual para se identificar com o Cristo. E prossegue, esclarecendo que no diálogo de Jesus com as irmãs de Lázaro, lá, constante do capítulo 10, versículos 41 e 42 do livro de Lucas, fica óbvio que Marta estava, como hoje está a humanidade, correndo atrás de muitas coisas, quando só uma é necessária. E Maria havia percebido, já naqueles recuados tempos, que é necessário, o que é necessário e supérfluo, e optou pela parte boa, ou seja, aquela que não nos será tirada, pois falava Jesus dos tesouros dos céus, cuja aquisição deve ser para nós fruto de uma ambição nobre,
a qual devemos dar urgente prioridade. E agora trago o excerto seguinte. Consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas. Com que fim se levantaram tantos monumentos e arcos de triunfo? Tudo funcionou como roupagem do pensamento. A respeito dessa ideia, gostaria de citar o jovem e brilhante expositor espírita Arthur Valadares, que numa de suas palestras citou Emmanuel, quando o principal mentor de Chico Xavier escrevera, abre-se aspas, desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos próprios valores. Entretanto, bastaria alguns instantes de meditação mais profunda e mais sincera para se repensar na relação que temos com tudo que nos foi emprestado. Bastaria uma meditação um pouco mais apurada, inspirada por Deus, pelos bons espíritos, para que renovássemos a nossa relação, por exemplo, com o nosso corpo, esse templo sagrado, zelando por ele, cuidando melhor dele, esta máquina perfeita que nos foi emprestada para a jornada da evolução, sem darmos a ele os excessos, os prazeres nas ilusões que muitas vezes o fazem perecer. Muita profundidade, né? Outra frase, irmãos, extraída do texto Transitoriedade, né? E por que eu falo sempre do texto Transitoriedade? Porque ele é o texto base, tá, do nosso estudo. Então, outra frase pinçada do texto é: valiosa é a escassez, porque traz a disciplina. Preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem. Ainda replicando o Arthur Valadares, que disse: devemos valorizar a escassez e a abundância, porque a primeira propicia a disciplina e a segunda multiplica as formas do bem. Valorizemos esses dois opostos, sem nos apegarmos, pois a escassez poderá nos causar a revolta, o ódio, a rebeldia, e a abundância poderá nos deixar mal acostumados, egoístas, arrogantes. Não devemos nos apegar, portanto, pois uma e outra perecerão algum dia. Haja vista serem valores transitórios, fugazes. Observemos aí de novo a expressão transitório, né? Fugaz. Mais um excerto eu trouxe para nossa reflexão. Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. Ambas passam. Allan Kardec, o codificador, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, itens 9 e 10, especificamente nas instruções dos Espíritos, nos mostra alguns ensinamentos sobre a verdadeira propriedade. Cito, por exemplo, a mensagem do Espírito Pascal, trazida em Genebra em 1860, onde a entidade fala sobre glória e miséria, que ocorrem na esfera carnal, afirmando serem todos temporários. E dizia esse Espírito Pascal:
O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que tudo isso encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, a abandonar, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Que é então que ele possui? Nada do que é de uso do corpo. Tudo que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso que ele traz e leva consigo. E que ninguém lhe pode arrebatar. Isto lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Bem, vamos parar aqui, vamos ficar aqui como a primeira parte.